Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rubem Júnior, sou engenheiro de produção, pós-graduando em Engenharia e Segurança do Trabalho e técnico em Segurança do Trabalho há 10 anos. E pensando em contribuir de alguma forma nesse período que nós estamos vivendo, felizmente a grande maioria está em casa e por necessidade, é importante a gente se preocupar em relação à disseminação desse vírus, mas eu queria de alguma forma contribuir, ajudar. E esse vídeo, como eu sou da área de segurança do trabalho, sou técnico de segurança do trabalho há 10 anos e agora engenheiro de segurança no trabalho, estou concluindo a minha pós-graduação, eu queria fazer algo que pudesse de alguma forma auxiliar quem está iniciando no mercado de trabalho. Então esse é o foco do meu vídeo, contribuir para os profissionais que estão iniciando a sua carreira, seja como técnico de segurança ou como engenheiro de segurança no trabalho, a entender um pouquinho sobre alguns temas que, quando eu iniciei a minha carreira, foram importantes para que eu pudesse ter uma musculatura na minha profissão. E além dos temas de segurança do trabalho, eu também vou montar alguns vídeos falando sobre pontos específicos que eu entendo ser importantes para quem está ingressando agora na área de SST. Primeiro ponto é sobre as dificuldades de mercado de trabalho, que é algo que todo mundo passa. Eu também já passei. Eu tive muitas dificuldades para engrenar na área de segurança do trabalho, porém eu consegui de alguma forma alcançar os meus objetivos como técnico de segurança, tanto que hoje eu já estou galgando para um outro nível como engenheiro, mas tenho muito orgulho de ser técnico de segurança do trabalho, de agregar conhecimento aos meus colegas, de aprender com os meus colegas e também de alguma forma contribuir com o nosso Brasil, porque quando você atua na área de segurança do trabalho, qualquer empresa que seja, você está contribuindo para que pessoas, trabalhadores, ao chegar no seu local de trabalho, tenha nas suas atividades muita segurança e retorne para os seus lares sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Tá? Então, os pontos que eu vou estar abordando futuramente é sobre as dificuldades do mercado de trabalho, eu vou estar comentando sobre isso, como eu consegui, quais foram as ferramentas que eu utilizei para ingressar no mercado de trabalho, quais são as características de um profissional de SST que o mercado ele busca. Isso é muito importante. Quando eu entendi isso, quais eram as qualidades que eu precisava aprimorar no meu perfil para que eu pudesse encontrar as vagas de emprego, quando eu descobri isso foi muito importante para mim. Porque se eu tenho uma oportunidade de melhoria e eu tenho essa informação, eu vou conseguir trabalhar para alcançar os meus objetivos. Um outro ponto que eu queria estar comentando com vocês num outro vídeo também é sobre a questão de concurso público. Eu sou concursado, eu não trabalho, eu não sou servidor público, eu sou concursado com uma empresa pública, aquelas chamadas de economia mistas, aquelas que têm ações na Bolsa de Valores, mas o governo ele é maior detentor dessas ações, ele é o majoritário. Então, dessa forma, ela é uma empresa pública. Eu vou estar falando sobre isso também, como eu consegui, quais foram as minhas estratégias para passar no concurso público. Eu comecei a estudar em 2011 e em 2014 eu já havia passado em dois concursos na Petrobras, no qual eu faço parte hoje, e na BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras também. E consegui entrar, né? Estou na Petrobras, graças a Deus, muito feliz. Tenho adquirido muita bagagem em relação a isso na área de segurança do trabalho. E eu vou estar compartilhando com vocês quais foram as minhas estratégias, o que você fez. Talvez eu fale aquilo que você já saiba, mas é importante você identificar como é o seu estado atual em relação ao conhecimento de segurança do trabalho e qual é o seu estado e qual é o seu estado desejado, ou seja, aonde você quer chegar, que é o mais importante, o seu estado atual e o seu estado desejado. Então, esse percurso entre o estado atual e o estado desejado é o que vai ser fundamental
para que você alcance seus objetivos, que é passar no concurso público. Então, num outro vídeo eu vou estar explicando para vocês quais foram as minhas experiências em relação a isso, ok? Mas aqui, voltando para o nosso treinamento, o meu objetivo é contribuir para aqueles profissionais que estão iniciando o mercado de trabalho. Se você é técnico em segurança e está começando agora e quer aprender um pouco mais, quer se aprofundar um pouquinho mais sobre a história, a origem da saúde ocupacional, da segurança do trabalho, então esse vídeo é para você, tá? Preparei esse material para você. Meu objetivo aqui é contribuir, é ajudar você. Qualquer dúvida que surgir, pode deixar as perguntas. Eu, com todo prazer, na medida do possível, vou estar respondendo para vocês. E a gente vai trocando informação, trocando ideia, porque essa troca essa comunicação entre nós, ela é fundamental para a gente alcançar o resultado, ok? Então, como vocês veem, né, eu estou dizendo já para vocês aí nesse tema aqui sobre a origem da segurança no trabalho, a saúde ocupacional. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai começar falando um pouquinho. Já disse, sou engenheiro e esse material é sobre um breve relato sobre a origem. Então, pode ser que eu me aprofunde um pouco. Se eu não aprofundar e tiver alguma dúvida, a gente pode voltar, não tem problema nenhum. É só deixar a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês. Então, quando diz respeito à história evolutiva da segurança ocupacional, nós temos que pensar, você que é profissional de SMS, você que é técnico de segurança ou engenheiro de segurança no trabalho, você que está iniciando o curso agora, você tem que ter em mente algo interessante. São 3 fatores importantíssimos que estão diretamente ligados à saúde ocupacional. Primeiro, o homem. Por quê? O homem, ele é peça fundamental no contexto da saúde ocupacional. Então, conforme você está vendo, ele é o motivo pelo qual existe a saúde ocupacional. O trabalho é o campo dos acontecimentos. Este homem, ele tem uma relação direta com o trabalho em si, ele necessita trabalhar. E a doença, as doenças que são os nossos desafios. Então, na medida que esse homem ele tem que ir a campo trabalhar, buscar o seu sustento, e ele vai buscar esse seu sustento, eu coloquei até uma observaçãozinha aí, se você está verificando, na interação entre homem e trabalho, na busca do sustento familiar ou desenvolvimento, ele adoece. Então, eu fiz um podcast semana passada, no dia 28 de abril, quando nós comemoramos o dia mundialmente, o dia que é comemorado mundialmente em memória das vítimas de acidentes no trabalho. Eu comentei que o trabalho ele enobrece o ser humano, o trabalho ele evolui a sociedade, ele desenvolve as pessoas, ele dá subsídio, condição para que as pessoas possam estudar, se desenvolver culturalmente, socialmente. Porém, esse mesmo trabalho, ele adoece o homem. Então, isso é um contraste muito triste, porque o profissional vai para o seu trabalho buscar o sustento e adoece, fica doente. E ali ele pode sofrer um acidente, existem diferenças, eu posso estar explicando no outro vídeo, mas essa é a relação entre homem, trabalho e a doença em si. E eu posso dizer que desde que o homem existe, o trabalho também existe. Eles estão intimamente associados, nós estamos intimamente associados ao trabalho. E sempre foi uma necessidade, seja para o sustento pessoal, seja para o sustento da família, ou seja até para o sustento de terceiros. Se você voltar na história, você vai descobrir que quando as pessoas, no período da escravidão, aquelas pessoas trabalhavam em prol de sustentar terceiros, que eram seus donos naquela época. E isso acabou, graças a Deus, isso acabou algo muito cruel, mas é para vocês entender que o trabalho ele diretamente está ligado à vida de cada cidadão, de cada pessoa. E mesmo não sendo um tema tão antigo, né, a relação de trabalho e doença ela foi ignorada durante muito tempo. Então, se nós observarmos como foi a evolução das descobertas, quem são as pessoas
que falaram sobre a questão da doença ocupacional, a gente vai perceber que isso é muito antigo. E é sobre isso que eu quero estar mostrando para vocês agora no próximo quadro, que é o histórico evolutivo das ocorrências de acidente, de doenças no trabalho. Então, se você observar, você tem Hipócrates dizendo aí 460, 375 a.C., onde ele comenta sobre as doenças que as pessoas que trabalhavam em minas de estanho estavam sendo acometidas. Então, isso há muito tempo atrás. Platão, 428 a 348, ele também constata e ele apresenta enfermidades específicas sobre o esqueleto das pessoas. Aquilo que acometia as enfermidades acometidas na região óssea do homem. Então, isso aí já falando de ergonomia, falando de postura, falando de desgaste, já traçando uma visão, traçando uma informação que futuramente iria culminar nas questões de ergonomia, nos laudos ergonômicos, na forma em que o homem ele atua no ambiente e esse ambiente atua no ser humano através de doenças, enfermidades. Então a ergonomia já era tratada também. Aristóteles comenta também sobre isso. Ele fala sobre o atendimento à prevenção de enfermidades dos trabalhadores nos ambientes de minas. Então, como no passado o que predominava muito era a atividade de mineração, mais um exemplo é de Aristóteles. E tem outros que você pode observar nesse quadro, Galeno, Plínio, Júlio Pollux, Avicena e assim por diante. E tem um ponto importante aqui, que é justamente o último item, a Inglaterra, em 1601, onde foi criada a Lei dos Pobres, que eu vou estar falando um pouco mais à frente sobre esse vídeo. Então, dando prosseguimento, Rubens, qual foi o período em que a segurança do trabalho e a saúde ocupacional foi chamado a atenção? Qual foi o período em que as pessoas começaram a buscar, a entender que era necessário desenvolver um trabalho específico para os trabalhadores? Esse período foi na Revolução Industrial. Então, se você for na história, com início lá entre 1760 e 1830, iniciando lá na Inglaterra, estendendo por toda a Europa, Alemanha, França e assim por diante, a quantidade de problemas que os trabalhadores começaram a apresentar foi algo absurdo. E existem 3 motivos básicos pelo qual as doenças estavam acontecendo naquele período e eu linkei para vocês aqui. Primeiro, jornada. Parece brincadeira, mas naquela época não existia limite de entrada e saída. Ou seja, as pessoas não existia um acordo, não existia algo que determinasse o horário que o trabalhador tem que entrar e o horário que tem que sair. Então as pessoas entravam e ficavam, e isso trazia grandes problemas, grandes consequências para a saúde dos trabalhadores. Controle. Hoje, você que é aluno do curso técnico de segurança, você que está aprendendo um pouco sobre as questões de PPRA, apesar que está tendo algumas mudanças hoje, em relação a essas normas, inclusive a NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu não vou entrar muito nesse detalhe nesse vídeo, mas tem coisas que a gente jamais vai esquecer e que é fundamental, eu levo para a minha vida. O PPRA, ele para ser elaborado, por exemplo, ele tinha 4 fatores ou 4 tópicos importantíssimos, que era antecipação, você antecipar o risco antes de você, por exemplo, instalar uma máquina, antes de você usar um produto, você buscar informação desse produto, buscar quais são os riscos que essa máquina vai gerar. Isso é você se antecipar. Reconhecer, que é reconhecer de novo, buscar pesquisa, é você buscar informação, ir na literatura, tentar entender com outros pares, outras empresas que têm aquele mesmo processo. Você vai reconhecer, você vai buscar mais informação sobre aquele risco. As avaliações, que podem ser qualitativas e quantitativas. Qualitativa são aquelas que você não consegue quantificar, você simplesmente identifica aquele tipo de agente. E as quantitativas é aquela que você consegue mensurar, quantificar, para que você possa ter uma avaliação mais precisa em relação a ela. E o último tópico é o controle.
que é mais importante, porque depois que você identifica todos esses riscos no ambiente de trabalho e você sabe qual é o meio de propagação, você sabe a origem desses riscos, você sabe quais são as consequências que ele pode ocasionar nos trabalhadores, então eu vou partir para as medidas de controle. Ou seja, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para ou substituir, ou minimizar, ou eliminar aquele risco. Então, isso é básico da área de segurança do trabalho. E no tópico que eu coloquei para vocês aqui, também faltava o controle. Os riscos não eram controlados, os riscos não eram nem identificados. Pouquíssimas vezes você ouvia falar de saturnismo, doenças que da época, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso à frente, mas de fato o controle ele não tinha nenhum tipo de trabalho que pudessem controlar os riscos, nem identificar, como eu já disse para vocês. E não existia controle. Também não existia orientação. Nós sabemos que para a área de segurança do trabalho é extremamente importante a orientação, o treinamento, o procedimento, para que as pessoas saibam o que fazer, para que as pessoas entendam quais são as ações necessárias para que elas tenham segurança nas suas atividades. Então ali também não tinha. Isso acontecia porque as grandes cidades, as fábricas, elas eram construídas em locais improvisados. Se nós formos na história, a gente vai perceber que a mão de obra ela era constituída por homens, mulheres e até mesmo crianças, normalmente em situações bastante vulneráveis. As famílias eram grandes, o nível de escolaridade não era muito alto, o nível socioeconômico era muito baixo, as pessoas vinham do campo, e o que eu estou falando para vocês isso é história, tá, gente? Não existia nenhum controle no ambiente de trabalho. Os locais de trabalho eram poucos ventilados, as máquinas geravam muito ruído, não existia proteção, não existia enclausuramento daquelas partes móveis, das engrenagens, não existia limite de jornada de trabalho. Então, se você perceber que esse período da Revolução Industrial foi um período que houve um grande desenvolvimento da sociedade, mas no que diz respeito à segurança do trabalho, foi algo muito marcante e ruim para os trabalhadores. Porém, nesse período, nós começamos a entender, através da história, que a segurança ela começou a caminhar, a surgir como um farol no meio de uma tempestade. E algumas datas importantes que eu queria deixar para vocês é que em 1802 foi criada a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes. Foi a primeira lei de proteção dos trabalhadores. Então, essa lei ela foi criada, ela foi confeccionada justamente para que as pessoas pudessem ter um amparo. E isso é um marco importante para a segurança. Foi um dos pontapés iniciais para que a segurança tomasse mais musculatura e iniciasse de alguma forma mais efetiva a influenciar no mercado, influenciar entre os empresários. Em 1830, o governo britânico nomeou o médico Robert Baker, como inspetor médico das fábricas. Olha que interessante. Aqui surgiu o primeiro serviço médico ocupacional do mundo. Então observe que ele era um médico. Então imagina até interessante o médico entrando numa fábrica, o viés da sua visita, o foco da sua inspeção, acredito eu, não era a parte mecânica, não era a parte industrial, era a parte profissional, era a parte humana. Ele observava os trabalhadores. O médico, quando ele vai numa fábrica, ele vai para observar aquelas pessoas e as doenças que aquela pessoa está apresentando. E talvez nesse momento ele, observando essas pessoas, já começou a tentar entender como o meio estava influenciando na saúde dessa pessoa. Então fica registrado aqui que esse Robert Baker, ele foi o primeiro inspetor médico das fábricas. Então, mesmo com esse serviço em funcionamento, somente em 1833 é que as condições de trabalho começaram a melhorar.
porque os empresários, eles ainda naquela situação, eles resistiam. E infelizmente isso é algo que a gente vê até o dia de hoje, não entrando muito no mérito, né? É possível perceber que na Revolução Industrial, devido às condições sanitárias do trabalho, algumas doenças se instalavam e causavam muitos prejuízos, para as empresas. Então o próprio empresário ele começou a perceber que o funcionário doente, ele de alguma forma ele estava, de alguma forma, prejudicava o seu negócio, a sua empresa começava a ter problemas em relação a isso. Então, isso é um ponto importante também sobre como as doenças, como os acidentes, eles afetam de fato as empresas, o negócio das empresas. Isso é algo que a gente discute muito hoje. A segurança não deve ser vista como custo. A segurança é investimento. A partir do momento que nós começarmos a quebrar esses paradigmas de que treinamento é perca de tempo, de que segurança é custo, a gente vai começar a evoluir no que diz respeito ao conceito que hoje que nós chamamos de cultura de segurança. É o conceito mais falado hoje no meio de SST, é como criar uma cultura de segurança, como desenvolver as pessoas, como fazer com que elas se sintam parte do processo, parte deste negócio que é formatar, criar, elaborar uma cultura de segurança. Então isso já começou lá no passado, né? A principal delas era tida, eles denominaram essas doenças como doenças das fábricas, né? Então se você pesquisar sobre isso, a gente vai encontrar algumas coisas na literatura sobre isso. Então, isso no mundo, falando um pouco da evolução industrial, nós temos a pessoa dos médicos, né, do médico Bernardino Ramazzini, se eu não estiver enganado, vou pesquisar depois que vou deixar o link para vocês, que ele criou um livro, né, elaborou um livro, A Doença dos Profissionais, algo muito importante, e ele faz parte também da história, e isso no contexto do mundo, né? Mas no Brasil, como é que funcionou? Como é que aconteceu aqui no Brasil? No Brasil, em 1940, nós tivemos a fundação, fundada, né, a Associação de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Em 1943, a consolidação da Lei de Trabalho, a nossa CLT, ela entrou em vigor. Isso é uma data importante também. Em 1960, foram criados os seguros contra acidentes de trabalho, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que nós conhecemos muito bem. Agora, em 1966, foi criada a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a nossa querida Fundacentro, a instituição maravilhosa que fez com que a área de segurança do trabalho evoluísse de uma maneira muito especial, através de pesquisas, materiais, procedimentos. Todos os profissionais, se você está no curso técnico de segurança, procure saber sobre a Fundacentro, tem muitas normas. Eu particularmente pesquiso bastante sobre as normas, com as normas da Fundacentro. Você tem tudo lá, desde proteção auditiva, proteção respiratória, programa de proteção respiratória, um manual, um passo a passo completo, detalhado de como você pode montar um plano de proteção respiratória na sua empresa. Então busque essas informações, é muito importante. E para concurso público também. Tá? Tem informações lá que vão te ajudar em relação às questões que podem cair em provas, que eu acredito que, se Deus quiser, nós vamos voltar ao normal e os concursos retornarão também para que você possa continuar estudando. Então, fica gravado aí que em 1966 a nossa Fundacentro ela foi criada. E o SESMIT? O SESMIT aí é a cereja do bolo, onde nós nos encaixamos, onde nós nos enxergamos, né? Que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina, de Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. Então, em 1972, ela foi criada através da Portaria 3.236 e 3.237. E lá no início, quando ela foi criada, o que foi determinado, o que foi combinado ali, é que as empresas acima de 100 funcionários, elas
precisavam, não só precisavam, elas eram obrigadas a manter, a instalar um SESMIT. SESMIT, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, o auxiliar de segurança, auxiliar de enfermagem e o enfermeiro do trabalho. Então, esse é a composição do SESMIT. Depois a gente vai entender lá na NR número 4, nós temos uma tabela que, dependendo do grau de risco, dependendo do número de pessoas, é que nós vamos definir quais a quantidade dos profissionais e quais profissionais devem fazer parte daquele quadro do SESMIT, certo? Mas eu só, nesse primeiro vídeo, simplesmente para situar vocês quando foi criado o SESMIT. Então, fica registrado aí, 1972, o SESMIT foi criado. Agora, um pouquinho mais à frente, nós temos a portaria 3214, essa tem que estar na ponta da língua de cada um de vocês profissionais que estão iniciando agora. Em 8 de junho, o Ministério do Trabalho ele aprovou a criação de 28 normas regulamentadoras. Então, as nossas NRs, que tem como base a portaria 3214 de 78, foi criado a princípio 28 normas regulamentadoras. Hoje nós temos 36 NRs, estão em plenas mudanças. O vídeo não é com foco nessas mudanças que estão acontecendo, mas futuramente a gente pode estar fazendo alguma coisa. Lembrando que existem tantos outros canais, tantos outros profissionais que estão fazendo o mesmo trabalho, e você pode pesquisar no YouTube. A democratização de informação hoje ela é maravilhosa. Se tem alguma coisa boa que surgiu, que está acontecendo em meio a essa pandemia, é justamente a disponibilização de informações por parte de muitas organizações, de muitos órgãos, de muitas empresas. Isso é muito bom, tá? É uma evolução muito positiva para nós. Então, 3214 de 78 é onde as nossas normas regulamentadoras foram aprovadas. Continuando aqui, eu queria registrar para vocês e perguntar, nós falei um pouquinho sobre a história, né? Mas o que é saúde ocupacional? Como entender o que é saúde ocupacional? Então, olha só, tudo o que fazemos no trabalho ou fora dele interfere na nossa saúde e qualidade de vida. Nós precisamos entender o que é saúde e o que é saúde ocupacional. São coisas diferentes e o que vai determinar essa diferença é justamente o ambiente. E eu vou estar passando para vocês com detalhe. Qualquer dúvida, deixa a pergunta, a gente vai estar respondendo na medida do possível. Então, para que possamos entender melhor o que é saúde ocupacional, primeiro a gente tem que entender o que é saúde de forma generalizada, tá? E eu queria que vocês entendessem o seguinte, que a saúde ocupacional, ela tem essa importância dentro do mecanismo, do mercado de trabalho, da organização de trabalho em si, mas em 1957, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela conceituou saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. Então, se você perguntar o que é saúde, e alguém vai dizer, saúde é ausência de doença. Negativo. Saúde não é simplesmente ausência de doença. Ela envolve um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá? Isso é importantíssimo. Nós temos uma lei de 19 de setembro de 1990, onde foi criada essa lei, né, a Lei 8.080, considerada a Lei Orgânica da Saúde. No seu artigo 2, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E lá no inciso 2, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, de fato, a saúde ou a falta dela engloba vários aspectos da nossa vida. Como exemplo de saúde, podemos citar fatores como bom emprego. O bom emprego é importante, ele faz com que o nosso estado emocional, social, fique bom. É muito bom você estar trabalhando, isso é importantíssimo. As relações de amizades, a boa alimentação. Por outro lado, como o estresse,
desemprego, problemas familiares podem causar a falta de saúde ou a doença propriamente dita. Então, isso tudo são fatores que podem influenciar no bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tanto positivamente quanto negativamente, tá? Em 19 de setembro de 1990 foi criada essa lei, como eu já falei para vocês. Então, essa lei ela prevê que é um direito fundamental do ser humano, é um direito. Todos têm esse direito, tá? Então, que fique claro, saúde não é só ausência de doença, mas é um bem-estar completo, no sentido físico, mental e social de cada ser humano. Então, olha só, nós já entendemos que a saúde não é só a inexistência de doença, correto? Então, mas o que seria então a doença? A doença é algo bem mais complexo do que simplesmente um distúrbio biológico. Ela envolve também aspectos sociais, culturais e psicológicos do envolvido, que eu acabei de falar anteriormente. Então, em relação a isso, ficou muito claro. Tá? Então, dando continuidade, Chiavenato ele diz o seguinte: a saúde e a segurança do trabalho referem-se ao conjunto de normas e procedimentos que visam a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando da saúde, dos riscos de saúde inerentes às tarefas, funções e ao ambiente físico no qual essas tarefas são executadas. Então, se você observar essa definição, ele fala exatamente que a segurança e a saúde do trabalho ela refere-se ao conjunto de normas e procedimentos. Então você começa a observar que é necessário ter procedimentos, é necessário ter normas. Para quê? Para que o profissional ele tenha integridade na sua saúde física, mental, no seu ambiente de trabalho, ou seja, no ambiente onde as tarefas são executadas. Então, estão diretamente relacionados ao diagnóstico e à prevenção de doenças ocupacionais a partir do estudo e controle de duas variáveis, o homem e seu ambiente de trabalho. Tá? O Ministério do Trabalho, em 2001, ele aponta esses determinantes como sendo condicionais, sociais, econômicos e tecnológicos e organizacionais também, no que diz respeito à saúde ocupacional. E nesse ponto é que a gente chega num fator muito discutido, estudado, pesquisado de qualquer profissional de segurança. Inclusive a base lá da NR9 do PPRA, que é avaliar o quê? Os riscos físicos, químicos, biológicos. Aí aqui nessa nota que eu coloquei, ele inclui os mecânicos, mas nós também sabemos que tem os acidentes e os ergonômicos também. Então isso é muito importante lembrar, onde nós chegamos, que é o ponto principal, a base da segurança no trabalho para qualquer profissional. Então, a saúde ocupacional ela tem dois pontos importantes: passado e presente. Ah, Rubens, por que passado e presente? Porque para você entender a saúde ocupacional, é só você entender como eram as empresas do passado e como eram as empresas do presente. Se a gente fizer uma comparação de uma empresa nessa época da Revolução Industrial, lá entre 1760 e 1830, em que não existia nenhum controle de idade, imagina só, antes não existia nem controle, né? Crianças podiam trabalhar. Pergunto para você, hoje, criança pode trabalhar? Não, criança não pode trabalhar. Né? É inadmissível o trabalho infantil. É lógico, né, que tem alguns locais remotos que infelizmente isso acontece ainda. Né? Crianças que trabalham, eu, por exemplo, com 10, 11, 12 anos, eu trabalhava na área rural, plantando batata, colhendo café. Eu era muito pequeno, não tinha um controle, isso há alguns anos atrás. Mas, enfim, isso é uma mudança muito grande, muito significativa da empresa do passado para a empresa do futuro. Não tinha nenhum controle de idade. Não era necessária instrução, não existia uma jornada de trabalho específica. Então, hoje, tudo isso é importantíssimo. Tem que ter a instrução. Hoje você tem lá as ordens de serviço, você tem os trabalhos de integração. Em qualquer empresa que você entre, você tem que fazer integração. E isso tudo agrega conhecimento e valor à empresa e ao funcionário também que está iniciando ali o trabalho. Nós temos problemas, por exemplo, o nível salarial
houve uma mudança muito grande, então hoje as pessoas ganham um pouco melhor, dependendo do seu nível de instrução. Antigamente não tinha isso, e isso é muito importante. Hoje nós temos horário de descanso, você tem alimentação, você tem transporte, são benefícios que são disponibilizados para os trabalhadores, que não é um favor que está acontecendo, não é um favor, né? Isso são condições para que os trabalhadores possam fazer da melhor forma possível as suas atividades e de alguma forma contribuir para o crescimento da empresa. Isso é muito importante. Então, antigamente era feito de qualquer jeito, hoje tudo é procedimentado, todo trabalho tem procedimento, todo trabalho tem a sua forma de ser feita, nenhuma atividade é liberada de qualquer jeito, né? Hoje, antes de você executar qualquer tipo de trabalho, qualquer intervenção, é necessário você fazer um planejamento, você ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar. Eu futuramente eu vou fazer um vídeo sobre questão de liberação de serviço, intervenções de manutenção. Foi o artigo de TCC na minha graduação, sobre a importância da gestão de processos na liberação de serviços de manutenção, algo que é muito importante. Eu fiz um levantamento mostrando que as empresas que não têm um procedimento detalhado e desenhado são aquelas que mais sofrem acidentes. É aquele camarada que tem que fazer um trabalho e você fala, tem que trocar uma bomba, beleza, ele pega a chave e vai trocar a bomba. Você não faz nenhuma análise, você não tem nenhum procedimento, você não tem nenhum processo definido para aquela atividade. Então eu falo sobre isso. Então, é muito simples você entender o que é saúde ocupacional. É só você olhar para o passado e olhar para o presente. Tudo o que mudou, né? A segurança do trabalho, a saúde ocupacional, né? O controle que nós temos hoje em relação à evolução que nós tivemos hoje. A indústria do passado não é como a indústria do presente. Então isso é muito importante, certo? E eu quero agora de antemão agradecer você por ter participado. Espero ter compartilhado um pouquinho de conhecimento. Peço desculpas se por acaso ficou um pouco tumultuado. Peço que você deixe aí seu registro, se realmente valeu a pena. E qualquer pergunta eu vou estar respondendo para vocês futuramente. Tá certo? Meu nome é Rubens, já falei para vocês. Tenho o meu e-mail, LinkedIn, para você procurar lá. Chama lá que eu vou te adicionar e a gente volta a conversar, tá? Uma boa tarde para você, a gente se encontra no próximo vídeo.